Olá, bem-vindo! Você está no Eureka na TV, na nossa série Enem, tô aí! E não se esqueça, estamos com você todos os dias, das 5h30 às 6 horas da tarde. E também com repetecos nos sábados. Não deixe de assistir. Mas estou com meu amigo Laércio, professor Laércio. Vamos conversar hoje à tarde. Mas, Laércio, dê uma dica para os nossos telespectadores. Quando nós estamos no rádio? Olá, pessoal. Se você puder acompanhar, 97.1 FM, Rádio Educativa, sempre 5 para as 7 da manhã, aproximadamente, a gente vai ao ar, um pouquinho antes do Jornal da Educativa. E à noite, 5 para as 11, 22h55, 97.1, Rádio FM, Eureka no Rádio. Beleza. Gente, e hoje nós estamos aqui para fazer uma conversa entre história e geografia. E vamos pegar, como a gente sempre pega, né, nesse momento do Enem Tô Aí, nessa série, vamos pegar uma questãozinha do Enem, para você que está se preparando para a sua prova do Enem, assim como você também que gosta de conhecimento, que gosta de cultura, que gosta de aprofundar seus conhecimentos sobre os mais variados temas. Vamos hoje entrar numa questãozinha, então, da prova de 2020, se eu não me engano, do Enem. Laércio, qual é a nossa questão, Laércio? Olha só, veja, o texto aí é importante. Eu quero dizer o seguinte: a questão, entendemos que ela não será mais cobrada, mas os dados que estão nesse texto você deve ficar extremamente atento, ok? Dificilmente não tem uma questão de cartografia na prova do Enem. Aliás, eu não lembro de uma prova que não tenha cobrado cartografia. Até para federal você pode usar essa questão. Então eu posso considerar essa questão como uma das sempre presentes. O tema cartografia sempre vai estar presente. Então, há muita coisa embutida nesse texto. Olha que interessante a ideia, porque aí mistura não só a cartografia. Olha o que o texto está dizendo ali. Afirmar que a cartografia da época moderna integrou o processo de invenção da América. Olha que interessante. O processo de invenção da América por parte dos europeus significa que os conhecimentos dos ameríndios, que hoje nós vamos chamar de povos originários, exatamente. Olha que interessante como até o conceito alterou de lá para cá, né? Hoje não estaria, está ali ameríndios porque é um texto do Oliveira, né? Mas você não escreveria mais ameríndios. Então, significa que o conhecimento dos ameríndios sobre o território foram ignorados pela cartografia europeia, ou que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Olha o tamanho, a quantidade de informações existentes nesse pequeno recorte. Sim, é importante a gente pensar também nessa questão da invenção da América, né? Porque, veja, há todo um processo, uma construção que foi feita a partir ali da época das navegações, de como se pensar a América, né? De como se entender a chegada do europeu à América a partir de uma suposta, que foi contada para nós por muito tempo, descoberta, né? Mas como diria um grande historiador, você não pode descobrir o que nunca esteve encoberto, né? Você não pode tomar posse daquilo que já pertencia a outros. Mas é claro, a não ser que você roube. Sim, mas é claro que o discurso da descoberta é melhor do que efetivamente aconteceu, que foi invasão e conquista. Como sociedade, nós precisamos admitir isso. Se queremos melhorar como sociedade, precisamos admitir isso. Por favor, volta ao enunciado para mim, porque é interessante que o aluno que está vendo preste bem atenção nessa ideia ali. América, por parte dos europeus, significa que os conhecimentos dos ameríndios sobre o território foram ignorados. Foram-se ignorados, foram usurpados, gerou a canção Índios do Renato Russo, né? Nos deram espelhos e vivemos num mundo doente. E que eles foram privados de sua representação territorial e da autoridade que seus conhecimentos tinham sobre o espaço. Ou seja, ele é seu, mas eu vou invadir. Ele é seu e em nome de Deus, E veja que esse discurso continua, tá?
esse discurso que está aí, continua. Ainda nos achamos no direito de ocupar o território dos povos nativos ou dos povos originários. Ah, mas eles têm um punhado de terra e eu só tenho um terreno. Seguinte, é dele, ele faz o que ele quiser. Não me dá o direito. Ah, mas eu nasci aqui, meu tataravô, meu bisavô. Não. Continua sendo deles. Nós podemos discutir formas de não termos conflitos. Colocamos à mesa e vamos a isso. Mas, com a mesma ideia, se discute a questão das cotas. As pessoas que para cá foram trazidas como escravas, trabalharam de graça, construíram, por exemplo, São Paulo, ajudaram a construir São Paulo, ajudaram a construir Rio de Janeiro, ajudaram a construir Curitiba, ajudaram a construir Salvador, e os malefícios eles têm até hoje. E a população originária também. E Laércio, uma outra coisa que a gente pode trazer, e aí diretamente com a questão indígena, né, é justamente a votação do marco temporal. Sim. Né? Como assim marco temporal para populações que sempre estiveram aqui? Eu topo né? o marco temporal, mas tem que ser 1491. Sim. Eu topo o marco temporal, mas 1491. Quer dizer, é estranhíssimo isso. E como é que as pessoas podem acreditar que existe algum dado de correção nisso? Sim, né? Quer dizer, são povos anteriores. Até nós estamos falando em invenção da América. Nós podemos falar em invenção do Brasil. E nós podemos dizer, então, que, ao contrário do que se colocam às vezes alguns, os indígenas, eles não são os primeiros brasileiros. Eles são mais do que isso. Eles estavam aqui antes do Brasil existir. Sim, exato. Né? Antes da ideia Brasil ser... Antes da ideia América ser implantada. Né? Então, o processo é bastante grande. Note que este pensamento que está embutido neste enunciado, você vai precisar dele na prova do Enem, sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas. Sim, e tem também um outro ponto fundamental, assim, né? Nós estamos falando ali que os europeus se apropriaram, né, desprezando muitos dos conhecimentos dos indígenas a respeito das regiões. E o Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil, ele nos coloca, por exemplo, que hoje muitos nomes que nós temos, nomes indígenas em determinadas regiões, em determinados locais, sequer esses nomes foram dados por indígenas. Os nomes foram dados por europeus, por descendentes de europeus que estavam vivendo aqui, mas que foram criados ali na população próxima aos indígenas, e no final muitos deles falavam o tupi-guarani por estarem sendo criados aqui e estarem em contato direto com os indígenas. E aí eles mesmos passaram a dar nomes às regiões com palavras indígenas, mas não porque foi o indígena que deu, e sim o europeu que já estava sendo criado. Não, isso vale para Paraná, Paranaguá, Curitiba, Iguaçu, e assim vai. O que nós temos no nosso... Todas as unidades... Nosso território, de maneira geral, né? Perfeito. Vamos depois do enunciado, vamos para o comando da questão. Olha lá, por favor. Aliás, antes do comando da questão, desculpa, eu quero que você observe esse mapa. Olha só. O continente, você sabe que quem chegou aqui primeiro foi o nosso grande personagem da história, que com todos os seus problemas, ele é um dos maiores personagens da navegação, que é Colombo. Mas, um carinha complicado. Mas, pela sua teimosia em achar que estava na Índia, por isso indígenas, que o nome acabou pegando, o Américo Vespúcio disse, peraí, Colombo, você está enganado. Você não chegou nas Índias, não. Está muito longe as Índias. Você está nem na metade do caminho. Você chegou em outro lugar, é outro continente. E, com o passar do tempo, em homenagem ao cara que identificou, que falou que não era as Índias e sim outro continente, no caso, o Américo Vespúcio, acaba se denominando o continente com
o nome com a toponímia de América. Sim, o Colombo, ele morreu acreditando, né, que ele havia chegado a algumas ilhas, algum território próximo das Índias, né? Ele morreu acreditando nisso. As duas viagens seguintes que eles fizeram, 3, foi ele procurando essa brecha porque chegaria às Índias onde ele pretendia. E se enganou redondamente e ele, no máximo, ganhou o nome de um país e não o nome do continente. E quanto Américo Vespúcio virou o nome do continente. E eu costumo comentar, né, Laércio? Ainda bem que quando pegaram Américo Vespúcio, né, para colocar o nome, escolheram o primeiro nome dele, né? Porque imagina, rapaz, nós fôssemos vespucianos. Olha, parece troço outro planeta. Olha lá, Estados Unidos da Vespúcia. Olha que negócio horrível. Faltou o Spock chegar por aqui. Exatamente. Vamos lá, vamos agora para mais um comando da questão, daí, por favor, depois do mapa mostrando. Deixa o mapa mais uma vez, eu preciso fazer um comentário a respeito dele. Você está vendo ali o desenho, você consegue identificar, né, o início dos Estados Unidos, né, só a beiradinha. O sul da América do Sul já começa a se desenhar, a América Central começa a se desenhar dentro de todo este projeto de criação daí na toponímia que vencerá a América e nós seremos daí americanos. E é um debate, né? Por que os Estados Unidos pode se chamar América? Isso é mais uma questão cartorária, né? Eles registraram primeiro, pronto, Estados Unidos da América. Na verdade, que é o que alguns colocam, faz parte do nome do país, Sim, né? Porque o nome do país é Estados Unidos da América. E eles registraram primeiro, nós poderíamos ser Nós quase fomos Estados Unidos do Brasil. Não, né, a gente foi Estados Unidos do Brasil. Foi? Só foi mudar. Não, eu digo por pouco tempo. Ah, sim. E poderíamos ser Estados Unidos da América também. Estados Unidos do Brasil da América, qualquer coisa parecida. Isso foi o que eles resolveram. Está melhor assim, né? Está melhor assim. Sim. Mas, Laércio, nós voltamos daqui a pouco, depois do nosso intervalo, com a resposta da questão e mais desenvolvendo alguns esquemas que vão completar o seu entendimento a respeito do assunto. Voltamos, hein? Daqui a pouco, esteja conosco. Você sabe por que eu virei para cá? Porque o nosso diretor pede, não termine aqui, mas eu esqueço, Laércio. Isso é terrível. Mas agora estou terminando aqui e dando tempo suficiente ao nosso diretor Eduardo. Voltamos daqui a pouco. Olá, estamos de volta. Você está na segunda parte do nosso programa Eureka na TV de hoje. E veja, nós estamos conversando, eu e o professor Laércio, Geografia, História, juntos aqui, estamos conversando sobre uma questão do Enem, né, que justamente envolve aquilo que nós poderíamos dizer de invenção da América e da própria cartografia em si, né? E quais aspectos norteiam a formação da cartografia? Lembrando, né, que cartografia, se eu não me engano, me ajude, Laércio, é uma palavra portuguesa, né, e que surgiu a partir de todos os processos que vão envolver o princípio propriamente dito das navegações, não é? Nós precisava a cartografia é um retrato se retratar o planeta, o país, o município. Pensa o seguinte, faz uma leitura rápida aí. Se eu falar para você Brasil, você consegue imaginar o desenho, né? Agora pensa num país chamado Cazaquistão. Butão. Percebeu que eu não tenho o desenho cartográfico na cabeça? Sim, sem dúvida, né? Isso é importante. É quase que uma forma de reconhecer. É uma fotografia. É uma fotografia. Né? Representa Exatamente. Vamos voltar à questãozinha? Vamos lá. Então, por favor, agora coloca para nós, por favor. Tem um segundo mapa, não tem? Vamos lá, deixa eu ver o que vem no próximo slide. Olha só, isso é uma cartografia daquele momento. Isso é interessante que você vai olhar para esse mapa e falar, por que o norte está para a direita, né? Exato. Chamado ali, você vai ver que
o levante está na parte de baixo e na parte de cima da tua tela está o poente, porque naquele momento era mais importante saber onde o Sol aparecia pela manhã e desaparecia. Vai surgir muito mais tarde, depois que vira-se os mapas, porque a bússola se populariza, mas a maior parte da nossa história foi com o norte virado para a direita e no alto da folha o Sol desaparece pela manhã. Então, tramonta e ostro são duas palavras italianas porque esse mapa de Ramúcio, o italiano, para dizer onde leste-oeste, norte-sul. Né? E veja ali, você nota perfeitamente os portugueses, os europeus, negociando o pau-brasil com os indígenas. Até imagino, estou fazendo aí uma leitura, entre aspas, isso é pessoal, tá? Por isso que eu estou colocando entre aspas aí, que Renato Russo se inspirou nesse mapa, nos deram espelhos e vivimos no mundo doente. Ali, aquele português de azul ali, junto com o de vermelho, com o indígena segurando uma madeira, devia estar entregando um espelho, uma foice, uma enxada, qualquer coisa assim, para que trocasse pelo pau-brasil, que foi devastado em todo o litoral do nosso país. E lembrando, né, que nós podemos dividir o nosso período colonial em dois momentos diferentes, né, a partir da descoberta ou da chegada dos portugueses aqui. Nós podemos pegar ali de 1500 a 1530, nós temos o chamado período pré-colonial. E de 1530 até, 1822, quando nos tornamos independentes, o período colonial. Então, esse período que está nessa imagem é justamente o período pré-colonial, de 1500 a 1530, porque foi nesse período que nós tivemos a efetiva extração do pau-brasil. Perfeito. Próximo slide, por favor, para a gente seguir aí. Olha só o que ele diz. Depois, esses mapas aí não estavam na questão de 20, tá? Agora, estava simplesmente aquele texto que a gente analisou, falando da invenção da América, que se desrespeitou os povos nativos. Aí vem um comando, que é importante, olha ali. Na análise contida no texto, que a gente gastou todo o primeiro bloco praticamente analisando que ele era importante, na análise contida no texto, a representação cartográfica da América foi marcada por... Você vai me dizer, mas eu não vi cartografia, não tinha nenhum mapa lá. O Enem, o inventor da alternativa, o inventor da questão, entendeu que você sabia, que você tinha visto um desses mapas que nós mostramos aqui, certo? Ele entendeu que você tem o tinha. entendimento do que é basicamente uma cartografia, um mapa, né? E ele tinha que saber como era. Os europeus não tinham conhecimento da América, não tinham conhecimento do continente. Aquilo a gente contou a respeito do Colombo, que ele perdeu a chance de ser nome de continente e tudo mais. Então volta, por favor, para o enunciado, para que a gente possa discutir. Ó. Então, na análise contida no texto e na representação cartográfica, que não tinha cartografia, mas é um mapa explícito, mas você deveria saber, a América foi asserção da cultura dos nativos, você tem que dominar aí texto, né? Avanço dos estudos... A América, né? A cartografia da América foi marcada por asserção da cultura dos nativos, por avanço dos estudos do ambiente. O pessoal estudou o ambiente, resolveu cuidar, trabalhou em cima dele. Afirmações de forma de dominação, exatidão da demarcação das regiões. Como assim, exatidão que... Bom, vamos pensar assim ainda. Afirmação da formação de dominação, olha que interessante. Se afirmou uma dominação e sobre quem? Exatidão da demarcação das regiões. Exatidão da demarcação. Acho que se há uma coisa que nós não tínhamos naquela época, e olha que os sujeitos eram bons, né? Mas eu acho que uma coisa que nós não tínhamos naquela época era exatidão nos mapas, correto? Sim, a ideia da longitude, por exemplo, só vai ser concluída já quase na entrada do século XVIII, né? Para que se pudesse fazer um mapa de maneira decente, precisava, claro, da longitude. Por favor, a próxima, olha ali.
Aprimoramento do conceito de fronteira. Veja, o conceito de fronteira é um conflito enorme que existe até hoje. Então, por que foi aprimorado lá? E fronteira para quem? Já pensou a esse respeito? Notou que quando você vai lendo uma questão assim, você vai lendo já as alternativas, e conversando com a alternativa, isso facilita a tua vida na hora de formular a resposta correta. A asserção da cultura dos nativos, como assim? O que é a asserção das culturas dos nativos? O que é avanço dos estudos do ambiente? O que é a afirmação das fronteiras de denominação? O que é exatidão? Não, e vamos lá, né? Vamos lá. Uma alternativa sensacional, né? É justamente o avanço dos estudos do ambiente. Eu gostei né? dessa. Não, essa é sensacional. É espetacular para você tirar zero. De tudo que eles poderiam fazer na época. Estudo dos avanços, né? Os estudos avançados do ambiente, que justamente o que nós vamos ter? Uma extração de pau-brasil tão violenta, sem nenhum cuidado, que no final das contas vai praticamente acabar com a árvore no litoral do Brasil. Se alguém marcou essa, ele foi passear no dia. Não, ele estava meio distraído. Estava meio distraído. Ele entrou na sala sem querer. Vou fazer uma prova aqui do que é. Opa, tem prova aqui? Do quê? Deixa eu fazer uma prova. Daí resolveu marcar a letra B de balbúrdia ali. Então, pode passar, por favor, a nossa resposta ali para a gente só mostrar para eles. Depois de toda essa discussão, claro que você já... Claro. A análise contida no texto da representação cartográfica da América foi marcada pelo quê? Pela afirmação das forças... Formas de dominação. Pelas formas ou forças que dominam até hoje. Sim, porque veja bem, uma maneira de você se colocar sobre determinado território é você passar a dar nome às regiões. É você dar nomenclatura, você dizer que regiões são, colocar o nome nas regiões. Quando você dá nome, você vira proprietário. Exatamente, né? Quer dizer, Ilha de Fernão de Noronha, né? As regiões você vai colocando... Na verdade, não é Fernão de Noronha, né? O original é Fernão de Loronha. Né? Mas é que por uma aglutinação acabou ficando Noronha. Tá melhor Noronha. Ficou, né? Mas veja, é uma forma de você colocar o teu domínio, você estabelecer o teu domínio. Agora, este lugar não se chama mais assim, chama deste jeito, que é do jeito que eu quero, né? Que a minha autoridade está dando um novo nome a este lugar. É uma forma de estabelecer dominação, sem sombra de dúvida. Você mostra que você tem poder quando você consegue dar a toponímia para aquele ponto, dizer, isso chamar-se-á, sei lá, Filipinas, por exemplo, homenagem ao rei Filipe. E a partir disso você mostra o poder que tem e domina. Mas hoje, abre aspas aí, como nós vivemos um momento mais civilizado, podemos aceitar que impomos uma força e a força traz o mal que a força sempre faz, né? Já aí pensando no texto parafraseando Belchior, né? O mal que a força sempre faz e que fez sobre esses povos originários que ainda no dia a dia alguns tentam desconsiderar, dizer de forma determinista que eles têm menos direitos do que nós. Exato. E lembre-se, para você que vai fazer o seu vestibular, vai fazer sua prova do Enem, cuidado no escrever uma redação. Não utilize índios, tá? Não utilize a palavra índios. Você vai estar incorrendo no mesmo erro do erro de Colombo. Quer dizer, aquele mesmo erro de Colombo você vai estar utilizando. Então não faça isso. Pode usar ameríndios? Até sim, apesar que você cai num outro aspecto, mas ameríndios ainda é aceito, tá? Ou indígenas, ou como o Laércio colocou, povos originários. Estas duas opções e você vai estar escrevendo bem e lá o corretor da sua redação vai estar olhando e como diz um colega nosso, né, o professor Marlo Geronasso, opa,
na hora que o teu corretor estiver olhando, ele vai dizer, opa, tem vida inteligente aqui desse outro lado. Né? Há vida inteligente desse outro lado. Então é importante que você saiba que termos utilizar para mostrar que você tem conhecimento, que você tem domínio sobre o tema. Isso é muito importante. E aí fazer a sua bela redação que vai te dar 900 a 1.000 pontos na prova do Enem. Já imaginou que beleza? Tomara. Sensacional. Fechamos a conta? Fechada a conta. Então, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, professor Laércio. Até o nosso próximo encontro. Esteja conosco em todo dia, das 5h30 às 6 horas da tarde. E também os Quepetecos, como eu falei para você, no sábado. Até lá. Tchau, tchau.